nós temos as presenças de Zelito Viana, de Ana Carolina e do Gregório Repsold. Quem são? Nós temos dois cineastas, um deles mulher. O Brasil é um dos raros países do mundo que tem um belo plantel de mulheres fazendo cinema. Entre elas, aqui está a Ana Carolina. Mas vamos conversar daqui a pouco. Gregório Repsold é um arquiteto da cidade, com ideias novas, já implantadas, e que nos falará sobre Vitória e um pouco do futuro. E lembrar a você por que nós estamos aqui com dois diretores de cinema, do cinema brasileiro. Um deles, um dos precursores do cinema novo, que é o Zelito. Nós temos o Vitória Cine Vídeo, realizando-se esta semana no Cine Metrópolis, no campus universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. É uma programação que começou na sexta-feira passada. Nós tivemos sábado, nós tivemos domingo e temos hoje, segunda-feira, Via Crucis de Sérgio Dias, Capitalismo Selvagem de André Klotzel. A sessão começa às 19 horas, a entrada é gratuita, é uma oportunidade excepcional de você conhecer esses trabalhos. Os filmes, muitos deles são inéditos em Vitória, ainda por incrível que pareça, embora produzidos no Brasil. São aquelas coisas terríveis ainda do cinema brasileiro, que não tem mercado no próprio mercado onde é produzido. Uma coisa incrível isso. E haverá à noite, hoje mesmo, um debate sobre o Polo Capixaba de Cinema, com João Luiz Tovar, que é o presidente do Bandes, Ricardo Santos, diretor do GERES, que são aqueles que dão a grana para fazer cinema, já foram feitos alguns em Vitória, o próprio Klotzel, cineasta, a Ana Carolina, que aqui está, o Zelito também, Orlando Bonfineto, cineasta capixaba, que se encontra aqui no estúdio, acompanhando os seus colegas, Hamilton de Almeida, jornalista e cineasta, que está acabando de fazer um filme, e Jorge Alencar, secretário de Cultura. Esse é um debate muito interessante, porque o Polo de Cinema do Espírito Santo está suscitando aqui no Espírito Santo muita controvérsia. Se a gente deve dar dinheiro ou deve criar realmente um polo de produção capaz de fazer com que o Espírito Santo tenha efetivamente uma criação cinematográfica fora do aspecto de conceder dinheiro. Bom, Zelito Viana, boa tarde. Boa tarde. Você que vem do cinema novo, ou seja, vem da história do cinema brasileiro, aquela história que renova-se, né? Anos 60, Glauber Rocha, todas as pessoas, né? Está em Vitória, participando aqui no Cine Vídeo. Você acha, qual a sua opinião desse polo capixaba de cinema? Essa estrutura de dar dinheiro para o cinema funciona? Ou nós teríamos que criar um próprio estúdio, criar formas de que aqui fosse produzido o cinema? Pela sua experiência, o que é que você diz? Olha, eu acho que as duas coisas são válidas. Eu acho que é necessário criar um mecanismo de financiamento, né, sobretudo com bancos, né, porque o cinema, a indústria de cinema, ela é muito ligada aos bancos, por incrível que pareça. A indústria cara, né? É uma indústria cara e no mundo inteiro sempre foi feita na base de financiamentos bancários. A própria Cinema Novo que você falou, né, foi um cinema basicamente financiado pelo Banco Nacional, né? Posso citar aqui porque é verdade. À vontade. E, na verdade, foi o Banco Nacional que criou uma carteira de cinema e começou a emprestar dinheiro para as pessoas fazerem filme e se criou uma indústria de cinema no Rio de Janeiro, baseada especificamente nessa carteira criada pelo Banco Nacional. Portanto, essa coisa do Bandes aqui é muito importante, porque pode criar um polo, efetivamente, uma sinergia, né, como se diz hoje, importante para a cultura capixaba, para a cultura do Estado do Espírito Santo. Eu acredito que, além do dinheiro, como você mesmo falou, quer dizer, é necessário criar condições objetivas para a produção, além do dinheiro. Quer dizer, porque muita coisa pode ser feita para o cinema sem ser especificamente um financiamento. Quer dizer, pode ser feito por criação de mão de obra, né, aperfeiçoamento da mão de obra, pode ser uma coisa que é muito importante, que é a diminuição da burocracia, digamos assim, estatal, da burocracia da prefeitura, quer dizer, facilitar as condições de filmagem, né? Quer dizer, criar condições para que as pessoas venham filmar aqui, né? Não só atrás do dinheiro daqui, mas sobretudo atrás das facilidades que aqui quer dizer, porque na verdade o que nós temos de fantástico no Brasil inteiro, né? Que vamos dizer, nós temos paisagens, nós temos histórias, nós temos pré-condições para a existência de uma indústria de cinema, né? E eu acho que o Espírito Santo
tem essas pré-condições. Lá até já demonstrou, já fez 2 filmes, 3 Exatamente, filmes, 3 né? filmes. Já fez 3 filmes. E essa coisa, na verdade, que o cinema é uma fábrica, quer dizer, um filme, né? Ele é em si ele emprega 300 pessoas e dá emprego para arquiteto, para figurinista, para carpinteiro, para eletricista, para pedreiro. Exatamente. Ou seja, o produto, né? Um filme, ele não é simplesmente uma obra de arte, quer dizer, ele, além de ser uma obra de arte, ele é uma obra industrial, né? É essa compreensão que faz com que o cinema americano, Hollywood, em outros termos, seja um sucesso, né? Claro. Quer dizer, um sucesso como formação industrial. Eles tiveram essa percepção antes de todos, né? Porque, na verdade, eu digo sempre que não foi os Estados Unidos que fez Hollywood, foi Hollywood que fez os Estados Unidos. É verdade. Na verdade, os americanos imitam Hollywood, há uma relação, tá certo? Porque os Estados Unidos é um país como o nosso, quer dizer, um país feito de imigrantes, né? Não tinha, a identidade cultural americana não existia, quer dizer, o que é os Estados Unidos, né? Não é nada, é uma opção de gente que veio de vários lugares do mundo que se juntaram ali, numa geografia, né? Agora, o que fez aquilo, o que deu unidade realmente aos Estados Unidos foi Hollywood. Quer dizer, a partir de Hollywood é que começou. E eles tiveram essa consciência, chegaram ali, escolheram aquele lugar porque não chove, né? Quer dizer, objetivamente, porque o índice pluviométrico é baixo, então o cinema não gosta de chuva, né? Então tem que ser ali. E dali começaram, quer dizer, sempre, né, sempre com um efetivo apoio do Estado. Isso é outra coisa que muita gente acha que o cinema americano é feito independente do Estado, ou é feito pela iniciativa privada, por exemplo. Não é verdade. O Departamento de Estado americano sempre apoiou efetivamente a indústria de cinema e foi, na verdade, quem fez Hollywood foi o governo americano. Quer dizer, foi a vontade política, né, de fazer aquilo. E o que resultou? Resultou que Hollywood fez um país. Na verdade, fez o país e fez a cabeça do mundo a favor dos Estados Unidos. Exatamente. Fez tudo, né? Exatamente. Continua fazendo. Continua fazendo. O hambúrguer, a calça ali, o futebol americano, não sei o quê. Você sabe hoje muito mais sobre qualquer jogador de basquetebol da NBA do que de jogador de... Não é isso? Porque... Eu aprendi quando garoto que eu sabia mais nome de tribos indígenas americanas do que tribos indígenas brasileiras. Claro. Eu sou capaz de citar 5 americanos, não sou capaz de citar aqui 3 brasileiros, porque o cinema americano massificou, como massificou o idioma inglês através da música, né? Que foi uma coisa extraordinária. Fizeram a cabeça do mundo mesmo, e ganharam no imaginário, quer dizer, é aí que, na verdade, é nesse campo, né, que você vê como essa coisa é importante, quer dizer, você vê o que aconteceu com... Bom, eu já estou entrando em outros assuntos, não sei se... Vamos lá. Você vê o que aconteceu com o negócio da queda do muro, e tal, do fim do socialismo, chamado socialismo real no mundo, né? Porque não conseguiram mexer com a cabeça das pessoas, não conseguiram mexer com o imaginário das pessoas, não mudou a mentalidade das pessoas. Tá certo. Né? Então, coisa que os americanos fizeram brilhantemente e fazem até hoje, né? E fazem e lutam por isso, onde quer que apareça alguma resistência a isso, eles lutam com unhas e dentes, né? Eu sei disso porque quando eu trabalhei na Globo Vídeo um tempo, numa empresa da TV Globo de home video, e existia lá uma reserva de mercado de 20%, né, dos filmes de home video para filme brasileiro, né, os produtos lançados em home video, 20% eram obrigatoriamente brasileiros. 20%, não é nada, né, um quinto do mercado, e envolvendo uma quantidade de dinheiro mínima, né? Os americanos ficaram loucos com isso, a ponto do Marcílio, que nesse tempo era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira, nos chamou lá para perguntar o que era isso, porque ele não entendia o nível de pressão que ele levava era de tal natureza, né, que ele não sabia o que era, era maior do que a indústria de sapato. Porque eles pressionavam, ou seja, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fazer a cabeça mesmo, com 20% não deixar, né, o mínimo, aquele curta-metragem que tinha, né, era obrigado a passar um curta-metragem, né, 5% da receita era uma besteira. Aquilo ali gerou um caos, né, internacional, quer dizer, houve retaliação no GATT, não sei o que, e terminou caindo. Porque eles lutam por esse troço no mundo inteiro, quer dizer, lutam com armas do governo mesmo, com armas pesadas. É uma grande indústria. Os americanos têm no cinema e na indústria armamentista os seus fundamentos
financeiros capitalistas de grande influência no planeta, né? E a indústria do século XXI. O cinema faz ideologia. Exatamente. A ideologia hoje no mundo inteiro é feita pelo cinema, e exatamente o cinema americano que determinou a moda, determinou a cor, determinou a música, determinou os suítes, né? E aí a indústria do século XXI, quer dizer, o lazer está aumentando. Moral. A moral também, né? Determinou a moral do mundo. É muito interessante os cinemas dos anos 40 e 50, né? Quer dizer, no pós-guerra, teve que se fazer um cinema mais alegre para poder sair daquela nostalgia. E aquilo ali era dirigido. Era uma coisa dirigida pelo departamento de Estado. O final do filme tem que ter um final feliz, exatamente o beijo da mocinha e do mocinho. Por acaso, não. Que é para todos ficarem felizes. Não é assim, Ana Carolina? É ideologia, né? É ideologia mesmo. Zelito, quando chamam assim você de parecido com Chico Anísio, qual é a sua reação? Eu digo que eu sou o avô da Beatriz, porque eu era conhecido como irmão do Chico Anísio, agora eu sou conhecido como o pai do Marco Palmeira. Né? Então, quando vem para cima de mim, eu já digo, eu sou o avô da Beatriz. Agora tenho uma netinha de 1 ano, então eu já vou dizendo logo que eu sou o avô da Beatriz, na verdade. É a coisa que eu mais me orgulho no momento, é disso. Você trabalhou, conviveu com Glauber Rocha, foram sócios em produtora e conviveram em grandes momentos do cinema brasileiro, como Terra em Trânsito e Dragão da Maldade, os filmes do Glauber que você produziu. Você acha que Glauber faz falta, fez escola, ou nós temos gênios suficientes a nível de... Glauber faz muita falta. Quer dizer, o Glauber é uma pessoa ímpar, né? Era uma pessoa que você não era gênio mesmo. Era uma pessoa diferente, né? Quer dizer, no gênio eu não sei. Quer dizer, a gente está distante do Glauber, as pessoas falam em gênio. Gênio eu não sei, gênio é uma coisa complexa, mas eu digo, mas Glauber era uma pessoa diferente, era uma pessoa que não, por exemplo, você não conversava com Glauber jamais sobre o tempo, se está chovendo ou não, ou se sua roupa é bonita ou feia, tá certo? Assuntos normais da vida das pessoas. Não existia. Né? Ele, na cabeça dele, não existia, ele só conversava sobre o mundo, a história da humanidade, né, entendeu? E o caos da humanidade. E aquilo ali era uma coisa dele mesmo. Ele simplesmente não se interessava por outra coisa que não fosse uma coisa assim, de natureza estrutural. Quer dizer, ele vivia, sobretudo o Brasil, né? Sobretudo a coisa que mais o preocupava, que mais o interessava, era o Brasil. Né? Então, ele era uma pessoa... Faz muita falta Joaquim também, Leon. Eu acho que o cinema brasileiro sofreu muito nesse período aí, com a perda, sobretudo, do Joaquim, do Leon e do Glauber, ao mesmo tempo, quer dizer, praticamente juntos, e com pouca diferença de um tempo para o outro. Eram 3 pessoas muito importantes para o cinema brasileiro. É um desfalque grave. É feito você perder, assim, Romário, Bebeto e Dunga no mesmo time. Uma tetra que aguente. Uma tetra que aguente. Ana Carolina Teixeira Soares, paulista, cineasta. Ana Carolina, a guerra estava terminando, a Segunda Guerra Mundial, e você estava nascendo. Quer dizer, você é de uma geração pós-Segunda Guerra. Quer dizer, esse fermento, essa luta interior que vem de quem está saindo dessas imagens da guerra, e mais o fato de ser mulher, foram a paulistana, você estudou num colégio de normas rígidas, um colégio alemão, pelo que eu sei. Estive vendo a sua biografia. É isso que eu Vi a sua biografia no livrinho. Mas, quer dizer, juntando tudo isso, o seu cinema tem abnegação, tem transgressão, tem violência e principalmente tem a figura feminina. Hoje a mulher é 51% da população brasileira. E é uma curiosidade, a mulher no Brasil, no cinema, é um número expressivo. Que curiosidade é essa? Nós temos mais cineastas mulher no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. É capaz. Eu acho de que realizadoras vem pensando mesmo. nisso, perguntando, o Orlando sabe alguma coisa sobre isso? Mais mulheres do que no cinema brasileiro do que... eu acho que sim, é capaz. E trabalhos expressivos, né? Porque você esteve numa mostra paralela de Cannes, né? Com o seu filme Das Tripas de Coração, né? Filme que fez muito sucesso de público, foi muito discutido. Foi né? bem, aquele filme foi bem. Dessas suas experiências, o que você destacaria? Como mulher dentro do cinema, qual é o papel da mulher numa indústria que vem dos Estados Unidos, que é uma indústria branca, né? Se chama de indústria branca, a indústria machista. Né? Como é que você se coloca nesse papel? Eu acho que também é interessante essa contradição que a gente tem no Brasil, de repente, de ter mais realizadoras mulheres no Brasil do que nos Estados Unidos, onde nós não temos uma indústria e eles têm. É um paradoxo. É evidente que aqui tem mais diretora mulher, porque aqui não tem indústria. Então não tem o chega para lá, quer dizer, dá para a gente entrar no setor e realizar. Lá deve ser muito mais difícil, porque lá é uma indústria
aqui eu acho que para uma mulher realizar lá, ela tem que provar mais. E também tem outra, cinema é como tem uma frase em inglês que diz muito bem, movie is a matter of man. Eu acho que é mesmo. Eu acho que cinema é uma profissão eminentemente masculina do ponto de vista físico também. É difícil fazer um filme, é cansativo, exaure, é um trabalho físico muito pesado. Eu acho que é coisa para homem. Quer dizer, young man business. Agora você, sobre todos os aspectos. Quer dizer. Você disse que é um trabalho para homem. Agora, a curiosidade, no seu filme Das Tripas de Coração, você coloca, acho que são 80, 70 mulheres num colégio que vai acabar, né? Dirigida por um homem, né? Que é o Fagundes. Quer dizer, no seu outro filme, O Mar de Rosas, você coloca a mulher como objeto outra vez, que é um conflito de mãe com filha. Aliás, a filha com a mãe que sente ciúmes, quer dizer, quer vingar o pai. Quer dizer, a sua figura feminina, quer dizer, isso é uma projeção sua, do seu colégio, da sua vida, não, quer dizer, de mulher? Eu estou sempre trabalhando dramaticamente. Pessoal. Não, eu estou sempre trabalhando dramaticamente na condição feminina, quer dizer, é a minha condição. Então, aqui e ali, eu chego exatamente no meu limite, quer dizer, na condição feminina, eu estou sob algumas coisas que são assim, quer dizer, numa família, aparentemente, quem manda é o homem. Na escola, aparentemente, quem manda é o diretor. E por aí nós vamos. Mas eu estou sempre trabalhando na coxia disso, né? Dramaticamente, nos filmes eu também fico discutindo, ele manda, mas não manda. É um pouco por aí. Mas não é porque eu só sei analisar isso, é porque eu fico distraída com a minha condição de mulher. Quando eu viro autor, eu fico distraída com isso. Eu nem sei construir personagem masculino. É tão interessante que é difícil construir personagem masculino. É muito mais difícil, para mim, fazer um personagem homem inteiro, a arquitetura daquele personagem, é mais difícil, evidente, do que fazer um personagem feminino. Você dirigiu grandes atrizes, como a Norma Bengel, né? Dina Sfati. Você dirigiu, quer dizer, principalmente mulheres de grande expressão, alguns atores, quer dizer, o seu mundo feminino está bem exemplificado aí. Quer dizer, você projeta a sua personalidade e a sua possibilidade. Tanto é que, se a gente for analisar um pouquinho melhor, todos os grandes filmes americanos, de excelente construção dramática, você pode ver os personagens femininos, eles são umas porcarias. São os atores que levam muito bem os personagens femininos, porque tem grandes atrizes americanas. Agora, o personagem, do ponto de vista dramático, em geral, elas são umas babacas, porque elas não têm acabamento. O Vento Levou, o personagem da Vivien Leigh, que é um dos filmes que tem uma carreira mais brilhante ao longo do tempo, analisando o personagem da Vivien Leigh por uns 5 minutos, ela é uma chata, ela é uma histérica, ela não sabe o que ela quer, ela tem o Red Butler na mão dela, ela quer que ele bata nela, depois ela não quer que ela bata. Quer dizer, o personagem feminino, ele é carregado pela produção, pelos atores, etc. Agora, como dramaturgia, como literatura, é a pior espécie. Eles não sabem fazer. Grandes sucessos do cinema americano foram feitos, por exemplo, por coisas lânguidas da personalidade feminina, como, por exemplo, Doris Day. Mandou no cinema americano nos anos 50, um pouquinho nos anos 60. Era uma chata, era uma virgem com 40 anos de idade, ela era uma atriz de 40 anos fazendo virgem, tipo Xuxa que requer lá na televisão para as crianças com 30 anos de idade. Comparado com o Rambo, né? Não, comparado com o Rambo. Outro exemplo fatal é a Ingrid Bergman maravilhosa no Casablanca. Isso. Ela deixa passar todas as bolas, ela não entende nada do que está acontecendo. O homem, a guerra, na verdade, ela passeia na câmara, ela fica passeando destruída entre um companheiro que ela não ama e um amor de aventura, que também não quer ela, porque ele dispensa ela no final do filme. Quer dizer, o personagem feminino nunca... No cinema americano, são raros os personagens femininos. No cinema europeu, o personagem feminino é mais bem construído. Agora, com o piano, eu acho que deu uma... que a diretora, a grande atriz, quer dizer, a temática da agressão, quando a crítica colocou... Não é um filme americano. Não, é europeu. E é de uma mulher. Mas quer dizer, o acabamento do personagem feminino é muito... coisa bem recente, bem discutida, que é o piano, né? Quer dizer, a mulher já tem um poder de manipular, quer dizer, o personagem é mais forte, né? No cinema brasileiro, eu não me lembro de um personagem feminino... É muito difícil. Importante. É muito difícil. E o cinema americano fez a cabeça nos anos 40 e 50. Eu fiz um personagem importante feminino, Alma.
Alma. Quer dizer, que era da literatura. Da literatura, do Oswald de Andrade. Mas é raro. Mas é raro. E você pode verificar que demorou muito, dos anos 40, 50 e 60, no cinema americano, as personagens também, as mais interessantes, quando elas agiam interessantemente porque estavam apaixonadíssimas. Nunca era porque elas eram mulheres interessantes, legais, inteligentes. Elas estavam apaixonadas por um homem maravilhoso que as carregava magicamente por uma situação de vida. É verdade. O filme da Ingrid Bergman, Spellbound, o Gregory Peck, que ela é uma analista, ela é psicanalista, ela cura ele de uma amnésia, mas ela só tira ele daquela encrenca e só demonstra que ela é uma boa profissional porque ela está apaixonada. Thelma e Louise é um filme interessante. Thelma e Louise é um grande Esse é um filme que resgata o poder, a força da mulher, embora que as coloque depois diante do suicídio. Mas elas são, mas veja que interessante, a Thelma e Louise. Elas são duas mulheres muito interessantes, mas elas são duas violentas. Elas não eram violentas. Quer dizer, o roteirista tornaram violentas e teve que implodir aquelas mulheres depois, porque ninguém sabia o que fazer. É uma mulher, roteirista é uma mulher. Agora quer dizer um negócio aí? O Thelma e Louise me chama a atenção no seguinte, porque no final das contas, elas foram perdendo todo o tempo o controle da situação. Elas perdem e no final tem que implodir. Mas você pode ver de outra maneira, elas ganharam. Quer dizer, elas partiram para se libertar. Elas não deram chance de o homem assumir a elas. É um contrário, eu acho. Quer dizer, a libertação A delas. libertação é a morte. A libertação delas seria É a um morte. perigo isso. Se a gente for discutir dramaticamente, a libertação é a morte, é um horror. É um horror. Tá bom, eu vou fazer um intervalozinho aqui, a gente já volta com o Zelito, a Ana e o Gregório. Você dedica mais para Os saber qual condenados é. com a Isabel. Ok, Americano estamos... entra Não. com o pé. O americano é o que dá Ibope, é o que dá Ele bilheteria. entra com... Tem um estudo de pesquisa de mercado mais para essa nós meio. Mas aqui a gente fala, é uma indústria. É uma... É uma indústria. Estamos de volta. O Zelito Viana, que é um experiente homem de cinema no Brasil, ele está admirado aí com o nosso amigo Cida, que realmente está dirigindo todas as câmeras aqui. Fantástico. Isso aqui é inédito para mim, eu não tinha ele já está convidado para o próximo filme. Ele dirige as câmeras e o áudio, né? É maravilha. Qualidade e custo. Exato. Beleza. Ana Carolina, lembrando da situação da mulher, do cinema, e da mulher em si, eu me lembrei agora de um episódio contado na época que a Maria Schneider, uma atriz europeia, né? Trabalhou com o Marlon Brando, se não me engano. Fez o Último O Tango. Último Tango em Paris, aquela cena da manteiga, pois ela... É a Maria Schneider, é aquela, da manteiga. Bom, a Maria Schneider parece que se encantou muito com um filme seu, né? Mar de Rosa, se não me engano, que é um filme também que tem uma violência de diálogo, de cenas, né? Aquela coisa da filha querendo matar a mãe que tinha brigado com o marido, cujo marido inspira a filha a essa provocação de querer matar a mãe. Bom, a Maria Schneider se encantou com o seu tipo de cinema, com o seu gênero, a sua força, né? O seu trabalho. E parece que veio o Brasil, criou uma situação. Que curiosidade foi essa que, na época, alguns entenderam, outros não? Você pode contar isso? Ela me procurou. Vocês não conseguiram fazer nada depois? Não, aliás, foi uma péssima ideia. Um desencontro total. Foi um desencontro, um escândalo. Ela queria fazer o filme, eu falei, tá bom, então é bom que faça. Aí, ela queria fazer o quê? Ela me procurou e falou que queria fazer um personagem das Tripas Coração. Tripas Coração. Eu falei que sim, aí eu comecei a discutir condições contratuais e ela veio para o Brasil. Ela veio assim, ela me avisou numa quinta-feira e chegou num domingo, ela veio. Foi um corre-corre, a produção não estava pronta, eu não tinha dinheiro para pagar, eu não tinha condições estabelecidas do que faria, enfim. E ela impôs um pouco a chegada dela. E depois da manteiga do Marlon Brando, ela virou estrela internacional, aí fica complicado. E aí começou uma brigaiada entre ela e a produção, e finalmente eu entrei na briga, porque ela não tinha condição de fazer o filme, eu não tinha condição de pagar. Ela me deu muitos ônus, porque ela ficou num hotel por minha conta, aí ela queimou o hotel, aí ela quebrou tudo. Ela não estava bem da cabeça. Ela não passava aqueles exames. exames. Verdadeiramente policial. Foi. Aí a Polícia Federal me chamou,
porque ela foi para Búzios e ela entrou em contato com um vendedor de droga em Búzios e eu tinha que assumir no Dandeira. Ela é fã do Maradona, Eu digamos falei, assim. eu não assumo nada, não quero saber. Ela é fã do Maradona. Ela deu muito trabalho, graças a Deus que ela não fez o filme. Porque ela ia dar um pontapé numa câmera nos primeiros 5 minutos e não ia dar certo. E ela, não, E ela sumiu. Sumiu, ela não Naquele viu, momento da vida dela, pouco depois daquilo. Agora, nunca mais se ouviu falar da Maria Ela sumiu, Naida, ela né? sumiu mesmo. Ela era uma Virou pessoa... marca de manteiga, drogueira. manteiga Ela era. sexual. Ela era uma pessoa curioso, muito... É verdade? manteiga ela virou marca de manteiga. Não, eu estou dizendo que ela virou marca de manteiga e desapareceu. Ela desapareceu. Coisa Ela não estava curiosa bem, ela não estava bem. Ela praticamente só Será que esse sucesso ao lado de um mito como é, Com Marlon deve Brando ter. certeza. passado a cabeça Ela era dela? muito Você tem que nova, né? pensar Ela era que é o muito seguinte, nova. Ela essa tinha o moça... quê? Tinha 19 anos. 19 anos. 20 Essa moça com 21 anos, é a mesma coisa que você está no Baixo Gávea numa noite. Em 24 horas, ela passa a ser conhecida no mundo inteiro, tendo feito um filme com Marlon Brando. Ela era uma garota. É difícil papo segurar a firme. cabeça, né? E um filme histórico, né? Pra época, né? Não, é e difícil entrar segurar num a bar, cabeça. num restaurante e dizer assim, eu fui comida por Marlon Brando, não esqueçam vocês, aí Não, é difícil. E foi assim, brabo. não é que ela veio vindo, não. Estourou, Ela estourou, em 24 horas, ela passou a E ser... aquele filme era para ser feito com Jean-Louis Trintignant e Dominique Sandar. que Não ia não dar um teria a tostão. menor graça. Não ia dar um, é verdade, mas o filme estava contratado. Quer dizer, a ideia do Bernardo era para efetivamente fazer era uma dupla imperdível. com Jean-Louis Trintignant e Dominique Perfeito. Sandar. Mas, e aí, alguém botou na cabeça do Bernardo? Foi um cara da produção que Aí o viu a próprio- Maria Schneider de noite num bar para lá e para cá, falou, essa daqui Não, dá. e o Marlon Brando quis fazer o filme. Quis, Quer dizer, aí virou outra coisa, porque com o Marlon Brando é diferente, né? A manteiga no Jean-Louis Trintignant não tem a menor importância. Zero. Zero. Manteiga no Jean-Louis Margarina. Trintignant é margarina. Para ele, uma margarina já estava bom. Você viu o filme, agora? Claro. Viu? E essa... Muito interessante. Não, o que eu acho interessante para a época, né? Porque eu me lembro que, inclusive, na época já existia a revista Playboy e a Playboy lançou as Foto de cenas, cena. né? A cena, e as pessoas compraram aquilo assim, assustadoramente. Quer dizer, muita gente que queria ver o filme não conseguiu. Eu achei histórico. Mas o filme não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, Não, o filme nada. Não, o filme é fantástico. O filme é fantástico. É. Aliás, a grande cena é eles dançando tango, realmente. É a grande cena do filme para mim. A cena da manteiga para mim é uma coisa inexpressiva, mas é o que marcou, né, todo mundo. Aliás, música do Gato Barbieri, que nós vamos Música trazer aqui do pro Gato Festival Barbieri, de- exatamente. Festival de Jazz. Vamos conversar depois disso aí. Pois é. Para que você tenha essa ponte maravilhosa aí para Ele gente. fez a música do meu primeiro filme, o Gato. Minha Namorada, chama o filme. Minha Namorada. Foi ele que musicou. Ana Carolina, você, quer dizer, está aqui em Vitória com a gente. Está chegando a nossa amiga Sônia com café e água, felizmente, porque estávamos todos já começando a ficar apavorados. A conversa está ótima, né? Aqui fica cafezinho. Esse aqui, tudo inclinado. Ana Aqui é pra Carolina, botar. Ana Carolina. Diga. Bom café aqui. Eu falei sobre o polo de cinema aqui com o Zelito, ele deu a opinião dele, e gostaria de ouvir também a sua opinião, você que é uma primeira mulher no Brasil a fazer uma carreira de cineasta mulher, porque o cineasta não tem, a palavra não tem sexo, né? Graças a Deus. E queria saber de você, essa questão do polo capixaba de cinema, qual é a sua visão que está lá fora do Espírito Santo e agora está conhecendo aqui? Não, eu tenho um projeto no Você Polo. tem um projeto no polo. Que Também. projeto é esse? Seria o seu próximo filme? Mas eu acho que, quer dizer, São Paulo tem um polo também que eu fiz um esforço enorme para criar junto com outros diretores. E eu acho que está na hora de cada estado. Quando a gente fala dar dinheiro, não é só o mecanismo de dar dinheiro, como o Zelito falou, não é absolutamente isso, não. É de gerar condições de ter um ninho cultural onde possam ser postos ovos cinematográficos. Quer dizer, é evidente... Seria um parque dos dinossauros. Que a gente já é, né? É evidente que não há cinema. Cinema é uma coisa que tem uma especificidade muito grande, trabalha com valores altos. A safra do cinema é lenta. Para fazer um filme demora de 10 a 12 meses. Mas... É mais do que um filho na barriga de uma É mulher. muito tempo, muito caro, muito trabalho. Mas acho que cada estado tem que gerar, dentro das suas possibilidades, mecanismos, facilidades de novos quadros de trabalho e nova formação técnica. Isso é que é o mais importante, quer dizer, o dinheiro que virá dos bancos ou das prefeituras, facilidades de instalação e formação de técnicos. E, com isso, virá o que nós estamos perdendo há 10 anos, que é o público.
O cinema, o exibidor, o público que faz fila, que vai ver o filme brasileiro, que acha que o filme brasileiro é bom, que dá pé, que isso aí precisa voltar. E só volta com produção. É porque E constância, né? Produção e... na nossa A discussão gente saiu do aqui, cardápio. Nossa, Nós o saímos cinema do brasileiro cardápio. Nós saímos do cardápio. saiu do É. cardápio cultural. não está nem entre petistas, Ninguém já saiu lembra. até do petismo, Fala do assim, aperitivo. Fala assim, vamos ver, não existe mais isso. E a gente vai ter que voltar para o cardápio, para ser consumido naturalmente. Quer dizer, isso também foi muito apressado a partir do governo Collor, quando foram torpedeados todos Desmantelou. os tipos de sistemas que tinham culturais no Tudo. país, né? Mas não Nossa foi só área, cultura, não. cinema, Acho que foi quer dizer, o tudo, né? público, Mas, Acho que Não, foi lembra o serviço público aquele em geral no tiro? país foi, Lembra que ele foi tinha destruído, um serviço tiro que ele ia público, né? acertar? é, Esse tiro Acertou no cinema. acertou na testa do cinema brasileiro. Foi o único que ele acertou. Mas foi na testa, Então, caiu. mas você sabe que eu pensava assim também, mas depois eu andei conversando, por exemplo, o Ferreira Goulart, que hoje é o presidente da Funarte, me disse que ele fez a mesma coisa com a Funarte. Então ele Quer dizer, acertou ele várias acertou coisas. a cultura. Acertou na Ele testa. destruiu o sistema público, ele destruiu a credibilidade do servidor público. Na Ele verdade- atingiu, né, uma coisa mais profunda. Na verdade é o seguinte, né? Para se dominar, você tem que começar a destruir a classe pensante, né? É por aí que começou tudo, Ele né? Você começou destrói bem. a cultura, quem pensa, quem busca soluções, o que leva os formadores de opinião, esses têm que ser os primeiros a ser destruídos. Ele quebrou o espelho, Exatamente. porque você parou de se ver. Isso aí. Na hora que ele destruiu o sistema de cinema, de literatura, de música, a Funarte, tudo isso, quebrou o espelho de tal maneira que você não sabe com que cara tá. E o público para a também não. reconstrução disso é complexo. complexo. Você precisa de um grande esforço do governo federal outra vez nessa área, você precisa de um esforço de todas as áreas governamentais, dos artistas, A universidade do cineasta, já da estava de universidade. 4. Quer dizer, é uma dizer, coisa acabou com essa terrível. história. Isso, E né? nesse Quase sentido, foi. o negócio do Bandes foi muito importante, porque o Bandes, de repente, Reacendeu a... foi uma... né? É uma espécie de estopim. Esse filme, aquele filme que o Paulo Thiago fez, que é muito criticado, Vagas, Vaga Maravilhoso. foi o único, acho que foi o único filme feito no ano. Parecia, exatamente. naquele O único- momento, foi. de Era o repente- único jeito do cinema não ficar na UTI morto. Não morreu. Tava pulsando, mas nós ficamos mortos 3 anos, 4 O Lamarca deu uma outra revigorada, né? Já é uma outra linguagem, quer dizer, E agora já tem esse do Hamilton, né? tem um do Hamilton de Almeida que é uma promessa de um filme realmente interessante, a partir do fato de que Hamilton é uma pessoa interessante, reuniu uma equipe excelente, muito profissional. Quer dizer, as perspectivas tem a Ana Carolina com um projeto aí, é verdade? Eu também. Ele Você, também. o Zelito, Tem, né? tem. Isso é maravilhoso, né? Agora, não adianta você achar que um filme por ano vai dar vigor ao setor. Não vai. Não vai, porque não volta para o 10, cardápio. 20, 30, 40 retomar o filmes. hábito. Porque não... É preciso Isso criar é igual literatura. Uma editora tem que ter muitos livros, quer dizer, você tem que estar tem que ter um rodeado, balcão cercado, com né? livros. Resgatado daquilo. E Senão só funciona assim, no mundo inteiro é assim. Quer dizer, se Os americanos estão aí para provar É isso. claro, é claro. Eles fazem 30 e... Fala, Gregório. Uma coisa interessante é o seguinte, que nós temos uma história, a rigor riquíssima, né? Que poucas pessoas conhecem a história do Brasil, principalmente a história recente, né? Porque a história, de uma maneira geral, é sempre manipulada. E o cinema, certamente, tem essa liberdade total de você produzir a história real. Na íntegra, como você gostaria que ela passasse para as pessoas. E a gente sabe, muitas vezes, que o grande meio de comunicação, que é a televisão, ela tem uma influência muito grande, né? Quer dizer, não é a questão da censura em si, que ela praticamente não existe. Mas existe a censura dos grandes interesses. Já o cinema, ela é uma coisa muito mais livre, muito mais solta. Então, eu acho que pode ela discutir, resgata... ela pode refletir. Exatamente. Então, isso é muito A importante. televisão não tem tempo de Não refletir. tem tempo. E a dinâmica é outra. Né? Então, acho que a questão... O cinema tem uma influência muito grande para nós. Então, eu acho que é importante. E uma outra coisa, falando sobre a Ana Carolina, é o seguinte, a questão de falar com ela como mulher, né? Uma das poucas cineastas brasileiras e poucas do mundo. Eu digo o seguinte, que a mulher, de uma maneira geral, ao meu ver, ela ocupa cada vez espaços mais expressivos. Por que ela ocupa mais espaços expressivos? Porque cada vez mais ela está descobrindo a sua liberdade, que eu acho que é a questão, né? E todo o seu lado feminino, que é o lado que eu acho que é a parte mais criativa do ser humano. Eu acho que a mulher é extremamente criativa. Eu vejo na minha área e outras áreas também, como as mulheres cada vez se destacam mais. Se destacam exatamente por isso, o próprio ato de ser mãe, de conceber, dá a ela uma sensibilidade acima de nós, homens, que eu digo. Então, acho que a mulher, se ela buscar o seu espaço cada vez mais,
seguramente ela vai ocupar lugares vai. cada vez maiores e mais importantes. Inclusive, o que eu acho importante, na área política também, que eu acho que é importantíssimo. Já é uma boa hora de chegar lá, né? Exatamente, é a minha visão. Eu acho que isso é um caminho que é fundamental para a mulher E a redescobrir. humanidade vai melhorar, né? Seguramente. Piorar não, Não, piorar não, é tem, impossível. não, porque a mulher, pelo próprio sentimento de Acho que Deus maternal, tá as coisas, ela arrependido já. desenvolve isso com uma facilidade, Com uma com uma naturalmente, né? naturalidade, e que nós seres humanos, homens, não temos essa capacidade. Não tem como dizer que temos, porque nós não temos. Nós podemos nos esforçar grande para se aproximarmos dela, mas nós não temos essa sensibilidade. E também as mulheres, se chegarem na política agora, elas vão demorar uns 50 anos para aprender as lambanças. Os homens Arrumar a casa elas primeiro. até elas aprenderem essas Ainda não lambanças. aprenderam o macete de como tirar A dos gente outros consegue- sem ir para a cadeia. Mas A o lambança. Gregório, por exemplo, estava falando na posição da mulher, né? Eu estou me lembrando aqui, se você me permite essa citação, que o Gregório e a mulher dele, a Olímpia, são arquitetos, trabalham juntos, é uma demonstração de como flui bem o trabalho de homem e mulher no Compete. mesmo ambiente, né? É completo. Na verdade, Compete, não? Compete. não competimos Não se não, porque ao compete. contrário, o objetivo é único, né? O objetivo único é o trabalho e a arquitetura. E o nosso trabalho realmente é voltado muito para a cidade. A gente sempre diz o seguinte, que o nosso principal cliente é a cidade, depois quem nos contrata. Isso é um ponto de partida do nosso escritório. E voltando à questão da Olímpia trabalhar em conjunto, é o seguinte, ela tem toda uma carga, vamos dizer assim, administrativa, todo um cargo de criação junto com a gente, que divide todas as mulheres do escritório, mas ela tem todo aquele lado emocional feminino. Então, ela consegue dosar todo o nosso criação, todo o nosso trabalho de uma forma que muitas vezes, talvez com mais competência às vezes do que eu. Isso fica claro, às vezes, em algumas Enquanto situações. vocês têm filhos também, Também temos Tem e filho? tudo, temos tudo. toda uma estrutura. Toda uma estrutura, quer dizer, como diz o outro, Casa é um de trabalho. casamento 24 horas por dia, reais, né? Reais. Reais, é 24 horas por dia. E o interessante é que as pessoas dizem, mas não cansa, não. Aí eu digo assim, não, cansar não cansa, não. Ao contrário, quando eu viajo, eu morro de saudade. Se não falta, Sente uma falta louca. já entro no avião morrendo de saudade. É mesmo? Maravilha. Essa declaração de amor quer dizer o seguinte, a Olímpia, se estiver assistindo o programa, pode preparar um chazinho para a noite, um pudinzinho, um creme para alguma coisa depois do jantar. Mas é real, Mas é tem muita sincero. arquiteta mulher agora já. Tem. Aliás, as faculdades de arquitetura hoje do Brasil, praticamente 60%, 70% são mulheres. E eu acho que não é faculdade de arquitetura, não. Eu acho que as universidades brasileiras hoje, a maioria das pessoas que estão entrando são do sexo feminino. Aí eu digo, o pessoal diz, não, vocês têm medo da dominação feminina? Eu digo, não, eu acho ótimo. E você tem filhas mulheres? Não, são homens, são meninos. Ah, graças a Deus, porque senão era minoria. Era minoria. Mas eu digo assim, eu acho que venham as mulheres, porque se nós, praticamente tantos anos da humanidade, não conseguimos resolver com competência os problemas que são gravíssimos Mínimos. hoje, mínimos, eu digo que elas sejam bem-vindas. E eu te digo outra, eu aplauso e ainda sento na primeira fila para ver. Se puder ajudar, eu ainda ajudo. Porque eu acho que a questão é o seguinte, quando a gente fala agora da questão do machismo e de tudo, eu acho que uma coisa que é incutida no pensamento do brasileiro, que é uma coisa que tem que ser extremamente revista. Porque nós, homens, nós infelizmente não temos em determinadas situações a competência para resolver coisas básicas e que a mulher, com apenas uma pequena ideia, ela dá uma grande ideia e a solução está dada por ela. Eu acho que a questão passa um pouco por aí. A Ana Carolina conseguiu administrar 80 mulheres Foi uma num farra. colégio administrado por um doido. Foi uma farra. Com uma farra sensacional. Foi uma ótima. Aliás, essa filmagem me divertiu enormemente. Mas eu não consigo, eu sou machista mesmo, não tem jeito. Como, Zelito? É a minha Que geração, isso? é verdade. Eu faço força para não Bom, ser. Eu faço você força para não ser. produziu Tento, o Dragão Essa da geração- Já Maldade. assumir já é uma Essa grande coisa. geração- Eu tento, essa- a minha geração, eu tento, não sei e tal, mas não adianta, porque de vez em quando eu me pego, é feito aquele negócio de o racismo. A gente só sente o racismo quando a gente é preto, né? Quer dizer, quer dizer, quando, Você só está vítima. quando você é não. vítima, quando Você você é é vítima, quando você é negro, né? Isso. Na verdade, Você só se sente. Então, por exemplo, eu sinto o racismo quando o cinema brasileiro é terrível. Há um racismo sim, fantástico quando o cinema claro. brasileiro. Aliás, o Jornal do Brasil botava assim: filme tal. Não, comédia, filme tal, brasileiro. Brasileiro é um gênero de filme. É um gênero. Tem a comédia, drama, western, É um né, brasileiro. horror Mas isso aí já é racismo. É a direto. marca da maldade. É a marca da. Mas então, quer dizer, na verdade, de vez em quando eu me pilho em coisas
atitudes tipicamente machistas. Quer dizer, é claro que do ponto de vista racional eu não quero ser, mas eu fui educado assim, não tem jeito, entendeu? Aí tem uma hora que você dá a bandeira, coisa do você entrega. É coisa de nordestino. É coisa de nordestino. Não, mas é cearense, coisa da mãe. eu sou cearense. São as mães que são culpadas. As Não mães sei são o que que é, machistas. mas Se as mulheres tivessem educado seus filhos, como talvez agora se comecem, os seus filhos, que eu digo seus filhos homens, e as suas filhas mulheres também, de outra maneira a gente não sofreria. Porque a mulher educa o filho homem para ser um machão desgraçado. É isso que E eu a falei. filha mulher para ser princesa. O que vai ser? Pô, É difícil, né? difícil. Difícil, a realidade muda. Ana Carolina, seu filme que está aí em busca de incentivo financeiro, um minutinho, Cid? Poxa, ditadura, hein? Está acabando já? Não, é só para o intervalozinho. Mas eu vou fazer a pergunta fazer só e você vai responder depois a pergunta. Tá bom. Depois você vai entrar alguma coisa ligada à arquitetura? Depois já assim? vamos entrar no seu campo. Agora Aí é vocês, por favor, entrem no meu também. Não, a gente se mete. Ana Carolina, você está com um projeto aí junto ao Bandes e você depois pode contar para a gente como é que é essa história, um pouquinho disso aí. O Zelito também pode contar sobre um pouquinho do A filme gente pode dele, né? contar junto, nós viemos A gente juntos. pode fazer, ele faz o meu, eu faço o dele. Pode pedir o comercial? Nossos comerciais, por favor. Eu falei que o cineasta Orlando Bonfim Capixaba estava presente, eu queria provar que ele estava presente. O chapéu dele, pelo menos, está aí Isso. comigo. Vou devolver o Orlando. Orlando, muito obrigado, hein? Ele veio acompanhando a Ana Carolina e os Elitos são companheiros de trás das câmeras. Mas Gregório Repsol, de arquiteto. Gregório, você veio de onde? Bom, a minha história é o seguinte, eu me formei em Belo Há um Horizonte. filme, a história não? É, uma história. Né? Como é que eu cheguei aqui? Né? Eu acho que todo homem tem uma história, todo ser humano tem a sua história. Eu me formei em Belo Horizonte em 1979, vim para Vitória em 1980. Né? Vim para trabalhar numa empresa aqui, que é a Encol, trabalhei durante 2 anos, depois busquei o meu caminho. Aí montei o meu escritório a partir de 1982 e comecei a trabalhar aí no mercado, buscando o meu caminho. E o interessante, quando eu cheguei não conhecia ninguém na cidade, né? Era uma cidade que eu só Você é mineiro? conheci... Sou mineiro, é. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu fui Interessante. devagar, conhecendo as pessoas, me tornando amigo de algumas pessoas. E hoje, eu sou mais capixaba do que mineiro. O que eu tenho realmente de mineiro são as minhas raízes, né? Que você não pode abrir mão delas. Pão de né? queijo, essa coisa. Não é bem as minhas raízes principais de mineiro... Essa calmaria sua, assim. A principal raiz que eu acho que é do mineiro é a raiz do Bituca, o Milton Nascimento, que ele, a gente fala que é amigo, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Isso o mineiro traz dentro de si. Esse valor à amizade, ao sentimento. Né? Pela própria conjuntura de Minas Gerais, está entre as montanhas, grande parte das suas cidades, isso faz com que as pessoas se tornem mais amigas, mais próximas. E isso eu trago comigo e isso jamais eu quero perder. Isso é muito bom para mim. Bom, Gregório, ele é autor de algumas obras que tem em Vitória, porque é uma coisa curiosa, né? Você vê o programa aqui, mas não sabe quem está atrás da câmera trabalhando, que é o Cine. Um dia eu vou botar o Cine aqui para entrevistar, para todo mundo saber quem é o Cine, bom, né? é bom. Que o Zelito está bom, gostando demais do trabalho importantíssimo. dele, É né? bom, Dirigindo muito bom. 3 câmeras, 2 holofotes, uma pilha de luzes e tal. Isso acontece em todas as profissões, em todos os tipos de trabalho, que você vê a estrela na frente, mas atrás tem um campo de pessoas trabalhando, anônimas, extraordinárias, né? Então você vê, por exemplo, prédio. Aí elogia o prédio, uma ponte, uma praça. Quem fez isso, né? Alguns arquitetos se tornam muito conhecidos, se tornam mitos. No caso do Niemeyer, o Brasil virou um padrão Niemeyer, que é uma coisa boa e às vezes não é boa, não é tão boa assim. Mas essa é outra conversa. Mas o Gregório tem alguns trabalhos que tornaram a cidade mais bonita, que tornaram a cidade não só de Vitória, como cidades da Grande Vitória, como Vila Velha. Contribuição de um arquiteto, um mineiro, já capixaba, como uma pilha de capixabas que é mineira mesmo, né? O que tem mais aqui é mineiro, tem mais mineiro do que praia em Vitória, sabia disso? Ele? Pois é. Mas o Gregório tem essa contribuição. Gregório, Vitória, nos últimos 10, 15 anos e tal, a ilha tem 81 quilômetros quadrados e tal, ventos redondos. Nós temos aqui uma coisa muito curiosa, nós estamos vendo Nordeste, Sudeste e Sul. E se misturam e fazem uma parafernália na cidade. É uma coisa Você curiosíssima na diz cidade. aqui, o vento. O vento ele aqui, gira. o vento aqui é redondo, né? Ele gira, anda, ele gira em torno é daí. interessante isso.
E você, essa emoção de você fazer coisas, obras públicas, né, prédios, essas coisas, como é que funciona como você numa cidade como uma ilha? Como é que você vê a ilha? Ela melhorou? Você teria algum conselho a dar a um prefeito, por exemplo, a um futuro governador? É o seguinte, o que a gente coloca é o seguinte, né? O trabalho da gente, a gente se tornou conhecido, talvez mais porque ter uma visão, como eu falei com vocês, a ideia é preocupar com a cidade, com as pessoas. Cita aí uma obra sua conhecida da cidade. Bom, uma obra talvez muito conhecida do projeto da gente é a Praça dos Namorados, né? E a Praça dos Namorados tem uma característica muito interessante, porque ela foi feita uma eleição pela Prefeitura Municipal de Vitória, na gestão do Vitor Boaz, de qual era o lugar preferido da cidade de Vitória, né? Então foi distribuído várias urnas pela cidade inteira e a praça foi construída na gestão do Hermes Laranja, que era do PMDB na época. Então eu só estou colocando essa história para saber que a eleição realmente é uma eleição limpa, clara, né? Não teve nenhum interesse político nisso. E quem ganhou o primeiro lugar foi a Praça do Namorado e em segundo lugar foi a Praia de Camburi, que é a praia mais frequentada da cidade. Então, para mim, esse foi o maior prêmio que eu recebi de arquitetura até hoje na minha vida. Embora eu já recebi 2 prêmios nacionais de arquitetura, todos os 2 em São Paulo. Uma pela Praça de Barra de São Francisco, uma praça no centro da cidade de Barra de São Francisco. Outro prêmio que eu recebi Norte foi... do Espírito Santo. o Norte do Espírito Santo. E a outra foi o prédio administrativo da aviação Águia Branca, também recebi em São Paulo. E recentemente... Aquele lá de Campo Grande? Isso, exatamente. É belíssimo aquele prédio, muito curioso. Muito obrigado. E recebi recentemente um prêmio na Bienal Internacional de Arquitetura, que também é a Praça de Barra de São Francisco, no norte do estado. Agora, o grande prêmio que eu recebi de arquitetura foi a eleição do projeto nosso ser lugar preferido da cidade de Vitória. Isso mostra que toda a sua intenção de trabalho realmente atingiu o seu objetivo. Com relação à cidade de Vitória, a gente tem uma grande preocupação, é o seguinte: a cidade de Vitória é uma cidade que tem que se preocupar com o sistema viário, é um problema seríssimo a cidade de Vitória hoje. Nós temos praticamente um acesso de entrada e um acesso de saída, como a maioria das cidades pequenas tem, só que nós não somos a cidade mais tão pequena. Né? Os jesuítas queriam assim, né, quando eles descobriram, organizaram Vitória, né? É uma entrada e uma saída. Mas agora a realidade é um pouco diferente. Então, o que a gente tem que estudar hoje, esse sistema de tráfego de Vitória é um problema seríssimo, que vai se agravar cada vez mais, né, em função do volume de automóveis e a falta de normativa no trânsito. Nós temos um trânsito de Vitória que eu considero extremamente difícil, extremamente caótico, pela própria falta de informação, né, dos próprios motoristas de Vitória e de quem coordena o trânsito também. Isso é uma coisa que nos preocupa profundamente. Vitória tem um problema seríssimo que é de poluição, né, tanto ambiental como atmosférica. Nós moramos numa cidade hoje nós praticamente não podemos nos banhar nas praias. Essa praia de Camburi está poluída? Parte é poluída, parte não. Mas não é poluição do ar, não. Não, é da praia mesmo, da água. água Seríssimo, isso é um problema seríssimo. E a poluição do ar é muito grande. Né? Nós temos um grau de poluição de minério e que nós temos campanhas belíssimas com ar, céu azul, brilhante. Mas isso é tudo mentira. A eu realidade posso afirmar que eu moro aqui outra... ao lado da praia, é tudo mentira. Tem poluição de Tem uma ar? poluição. O pó de minério é uma coisa que fantástica. Eu imagino isso depois lá no fundo do mar. O que isso deve dar, né? Como deve estar o fundo do mar hoje de pó de minério. Se a nossa casa para limpar, limpa todos os dias, está preto todos os dias. Então isso é uma questão interessante. E a outra coisa que temos que nos preocupar profundamente é que nós moramos, e aí para o governo, né? Nós moramos num estado eminentemente costeiro, né? E do qual nós não temos nenhum turismo praticamente. Nós não temos uma ação de turismo bem definida no estado. Então, é necessário que, e a gente sabe que a indústria do turismo hoje, por exemplo, a Espanha, a primeira indústria da Espanha é a indústria de turismo. Eu vim recentemente da Costa Rica, a primeira indústria da Costa Rica hoje é o turismo. Por quê? Ela gera riqueza em todos os níveis sociais, até, vamos dizer, do garoto que era de rua, hoje ele virou um guia turístico. É a indústria que dá mais emprego no mundo inteiro. Todo mundo não polui. As pessoas, quando vão viajar, geralmente estão com um astral muito bom, estão lá para se divertir, então eles são pessoas extremamente agradáveis, né? Então isso é uma coisa importante e gera recursos muito grandes, sem grandes iniciativas, né? Grandes empreendimentos, não é montar uma indústria pesada ou qualquer tipo. Quer dizer, é uma coisa que já existe lá, a natureza, é só trabalhar. E nós não trabalhamos de hipótese nenhuma no Estado. No Brasil se confunde turismo com um hotel, né? Não é nada uma coisa com a outra, não é nada uma coisa com a outra. O hotel é uma demanda após o turismo. Então, e outra coisa, nós temos um sistema de hotelaria muito bom no Espírito Santo. E a gente se assusta um pouco, porque muitas vezes você viaja, essas viagens de bordo, uma vez aconteceu um fato inusitado, até mandei para o governador, na época, era o Max Mal, o seguinte, eu viajando nessas viagens, tem aquelas revistas de bordo, né? As praias do Brasil, né? Aí vem lá de cima,
passa pela Bahia e pula para o Rio de E dá Janeiro. um salto no Rio de Janeiro, isso é comum. Aí eu fiquei tão assustado, porque o Espírito Santo não era o estado da beira-mar e aquilo me preocupou. Eu peguei aquela revista e mandei para o governador na época, era o Max Malta, para mostrar para ele que situação que nós estamos. E com a costa dessa... Uma costa fantástica, belíssima, praias belíssimas. Quantos Fora o quilômetros? Mil interior, quilômetros? vocês têm quase, né? montanhas, E nós sério. temos uma série de coisas. Então, eu acho que quando você fala... Eu sempre falo, arquitetura, gente, é um discurso de vida. A arquitetura não é um prédio ou uma praça. Para mim, a arquitetura, para mim, é um discurso de vida. Ela tem uma conotação muito maior do que o edifício em si. É uma proposta de vida. Quando você pensa em chamar um arquiteto para fazer um trabalho para sua casa, ou no caso, vocês como fazer cenário, ou praças, ou cidades, É tudo, uma é interpretação um discurso da de vida. vida. É interpretar uma coisa. É como interpretar a tua vida e passar isso para você. Então, isso é muito importante. Então, o trabalho do arquiteto hoje, é o que eu falo, isso, vou dizer, grandes partes dos governadores, Não parte sabe. dos nossos prefeitos, não reconhece o valor do trabalho que tem um arquiteto. Na humanidade, principalmente na Antiguidade e na Idade Média, isso era muito claro, no Renascimento isso é muito claro também, tá? Todos os grandes governantes tinham vários arquitetos que davam assessoria a eles, que eram historiadores, que trabalhavam com esse lado imaginário. Mas eles tinham astrólogos, É. poetas. Tudo, A poetas, a importância da música. beleza. E a aqui a importância, gente no só fundo, fica pensando em economista. Da beleza. E aqui a gente só fica pensando em economista, que 2 mais 2 é igual a 4. Gente, a vida, o imaginário é o grande lance da vida. Se a vida for extremamente previsível, não existe porquê. E agora você não gostaria de ser cineasta? Não, todo arquiteto vai fazer- todo vai arquiteto fazer um- viaja um Todo pouco. arquiteto gosta. E eu também viajo um pouco também. Eisenstein era Einstein era Eu arquiteto, viajo um pouco também. Eu acho que é um pouco por aí. Então, quando a gente projeta essas praças que deram certo, a gente projeta um pouco, a gente conversa muito com a comunidade, fazer qualquer projeto, na área pública. A gente discute com a comunidade um programa, elabora um programa junto à comunidade. E a partir daí, você desenvolve esse trabalho. E aí dá certo exatamente porque você trabalha com o imaginário das pessoas. E às vezes o imaginário não é o imaginário do prefeito ou do governador. E você transforma aqui num projeto político dele, mas porque você é arquiteto, você simplesmente deu forma ao pensamento da comunidade. Eu já fiz projetos de praças em outros lugares, em Brasília, Minas Gerais, em outros lugares, e a coisa mais interessante do mundo, quando você vai trabalhar com o imaginário da comunidade, ou seja, das pessoas que moram no lugar, que eu chamo o espírito do lugar. Então, toda arquitetura ela tem que ter o espírito do lugar. Você anda, por exemplo, numa cidade do Brasil, ou da Europa, ou da América não muito, mas da Europa é muito claro isso. Você vê os prédios, você vê as ruas, você vê as praças, você sente as pessoas como elas vivem, como elas são. É o imaginário. Senão... Nós aqui em Vitória estamos perdendo essa identidade de ser uma ilha, a terceira cidade mais antiga do Brasil, 444 anos de existência. Dilapidaram Vitória, então. A cidade ficou bem dilapidada porque a prefeitura foi consentindo construir edifícios, por exemplo, na cidade alta, prédios, casas com 100, 80, 120 anos foram retiradas e construídos prédios monstrengos Inacreditável. Essa arquitetônicos que mania afetam brasileira. totalmente a Nós temos estrutura. A mania brasileira de derrubar a coisa que Mas isso está é mania do pronta. Brasil. Nossa Senhora. Aí uma coisa muito importante é o seguinte, né? Nós estamos discutindo sobre Paris, né? A questão da destruição da paisagem urbana de Paris, né? Você chega, por exemplo, no Arco do Triunfo, você olha Paris, né? Ela tem uma escala única, né? Aí discutiram o Pompidou, né? O Centro Cultural Pompidou. O Centro Cultural Pompidou, embora é uma obra high-tech, foi o primeiro high-tech do mundo, ela está dentro da proporção, Ela ficou ela está na encapsulada. altura, ela está ali Na dentro. altura, Aí você escondida. tem a Torre de Montparnasse, que ela destrói a paisagem urbana. É o caso de Vitória, guardando suas devidas proporções, daquele prédio ao lado do Palácio. Isso. Aquilo é uma Aquilo coisa destruiu terrível. completamente toda aquela paisagem dali. Agora, como se permite isso? É que a questão, quando nós estávamos falando sobre a Miaípe, né? Miaípe era um lugar, não que Búzios seja um exemplo para Vitória, não é isso, mas Búzios é um bom exemplo de como um lugar preservado tem um valor altíssimo, fluxo de turismo imenso, Violento. gente o ano inteiro, e tudo lá vale muito. E não tem nenhum prédio alto, mais do que 2 pavimentos. E você sabe de onde é essa lei? É de um arquiteto. De um arquiteto preocupado com a cidade, se candidatou a vereador, ganhou a eleição, depois foi prefeito da cidade. Então, quer dizer, tudo isso tem, as coisas que deram, a maioria das coisas que dão certo, vocês não tenham dúvida, tem a mão de um arquiteto, porque o arquiteto, acima de tudo, ele é um humanista. Ele está muito mais preocupado com as pessoas do que com a parte
financeira de tudo, ou seja, o lucro, as coisas. Ele está muito preocupado porque ele sabe que o lucro é decorrente de um grande projeto, de um bom projeto, da harmonia. Uma coisa vem em sequência da outra. Então, quando eu falei de Miaípe, a gente se assustou, porque aí fizeram aquele hotel de Miaípe lá, que eu considero um projeto não muito feliz, aquele hotel no centro da cidade. Ali Você é muito gentil, porque aquilo ali é uma crueldade com aquela praia. Mas é que a gente, por uma questão de ética, a gente uma praia pequenininha, assim, tem menos de 1 quilômetro, tem um hotel que atravessa o mar. E um hotel... Um pouco mais ele estava na África. Exatamente. É completamente enorme, desfocado de toda uma uma realidade. coisa feia, não é tão grande, é uma coisa É quadrada, monstro, é horrível. uma draga. É uma Totalmente draga dentro da fora, cidade. Uma draga dentro da cidade. É uma draga dentro da cidade. Aí, não satisfeito com essa draga que colocaram dentro do Miaípe, começaram a surgir agora aqueles prédios, tipo nós temos aqui, Pilotis mais 3, mais 4, que são prédios completamente sem a menor personalidade, e não é do mérito da arquitetura em si, não é do mérito da paisagem urbana. Então, era um lugarzinho que poderia ser preservado e teria um valor fantástico. Porque as pessoas, quando saem dos seus grandes centros, dos seus prédios, elas buscam o quê? Por que as pessoas vão para Porto Seguro, gente? Vão para Arraial da Ajuda. Por quê? Porque lá tem toda uma conotação urbana integrada, intacta. As pessoas buscam isso. Agora, chega lá em Arraial da Ajuda, ou Porto Seguro, joga um prédio daqueles de Pilotis mais 3 metros, acaba tudo. E ninguém deixa fazer isso. O prefeito da cidade, que é dono de um grande hotel lá, que é o João Carlos, que é o prefeito atual lá, ele não permitia, embora ele seja dono de um hotel de 4 estrelas lá, ele brigou para preservar exatamente como está, porque ele sabe que se perder, isso perde-se tudo. Essa é a visão total. Muito bem, Gregório. Eu gostei. Essas colocações são importantes, até como exemplo aí dos políticos e dos futuros administradores que estejam ouvindo o programa, que tomem isso como um exemplo, né?